Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de São Tiago, capítulo 4, para fazermos as leituras dos versos 6 a 10. Tiago, capítulo 4, do verso 6 ao verso 10. Nós estamos caminhando nessa série de sermões, a Epístola de São Tiago. Hoje nós estamos aí no capítulo 4, dos versos 6 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Oremos mais uma vez, curva sua fronte, feche seus olhos. Bondoso Deus, agora que estamos diante da Santa Palavra, sonda os nossos corações com a Palavra Santa, vê se há em nós algum caminho mau e nos conduz às veredas da vida. É o que nós rogamos, Pai, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nossa série em Tiago tem nos conduzido a perceber esse tema geral: a fé sem obras é morta, a Epístola de Tiago. E de fato ele tem nos conduzido àquilo que é o tema central da sua epístola. Tiago escreve para os cristãos que estavam sendo perseguidos. E lá no capítulo 1 ele fala aqueles que estavam na dispersão, tinham fugido por causa do Evangelho, deixado bens, trabalho, família e perdido tudo por causa de Cristo. Ele os encoraja a buscarem sabedoria para lidar com essa situação, fortalecerem a fé e vivê-la por meio de obediência a Deus e no relacionamento com o próximo. Portanto, é uma epístola que fala da busca pela sabedoria, da aplicação dela com fé, vivendo em obediência a Deus numa forma ética para com o próximo. A epístola, portanto, está cheia de imperativos que ordenam o proceder do cristão para que ele viva desta forma. A verdadeira guerra espiritual. Pessoas orgulhosas tendem a ser amigas do mundo, pois sabem que não é Deus, mas o mundo que satisfaz seu orgulho. Os humildes, pelo contrário, percebem que são totalmente dependentes de Deus. Nós vimos a semana passada Tiago exortando, no trecho anterior, acerca dessa amizade com o mundo que se torna inimizade para com Deus. Portanto, quem ama o mundo odeia a Deus. Quando nós falamos de guerra espiritual, e hoje há uma grande confusão nessa área, primeiro, nós não cremos como os gregos. A filosofia grega fala de dualismo, de duas forças iguais que se opõem: Deus, o bem, e o diabo, o mal. E essas forças estão em um conflito cósmico, se empurrando para prevalecer uma sobre a outra. O cristianismo não acredita assim. Para nós, Deus é o todo soberano Senhor do universo. Ninguém se iguala a Deus. Deus está sobre tudo e sobre todos. Por isso, no dia que o diabo intentou, ele não conseguiu realizar. Ele intentou no seu coração ser igual a Deus, usurpar o trono de Deus, o lugar de Deus. E imediatamente ele foi destituído, derrotado e expulso dos céus. O diabo não pode se opor a Deus. Ninguém se opõe a Deus. Mas o diabo se opõe à igreja, a nós, os crentes, aos homens em pecado. Então o diabo é uma força poderosa, maligna, mas com restrições, que se opõe à igreja e ao mundo. Nesse aspecto há uma guerra, mas nós temos a plena confiança de que se Deus é por nós, quem será contra nós? É nesse aspecto então que Tiago começa falando que as pessoas orgulhosas
E o que nós vemos hoje no evangelicalismo é um orgulho tolo de falsos poderes, nos quais eles creem estarem se opondo a Satanás. Eu tenho uma tia minha que é neopentecostal. Em visita à casa da minha mãe, ela foi orar com algumas amigas de igreja junto com minha mãe, e elas começaram então a pular e pisar, e ela dizia que estava pisando a cabeça do diabo e tal. Quando eles terminaram de gritar, eu orei, e que morda o calcanhar de todo mundo aqui também. Aí eles pularam, não, isso não. Eu falei, mas vocês leram uma parte do versículo bíblico, pisa a cabeça da serpente. O versículo continua dizendo que ela vai ferir mortalmente o calcanhar. Eu estou pedindo isso. Não, mas não pode. Eu falei, como não? Está na Bíblia. Então eu não posso pedir parte do que a Bíblia diz, eu preciso pedir tudo o que ela diz. Porque eles têm uma ideia de que se gesticularem, se gritarem, se agirem, podem pisar literalmente o diabo. Mas não é isso que Tiago vai falar. E ele então diz que esses orgulhosos amam o mundo e por isso não possuem Deus. E os humildes, pelo contrário, percebem que são totalmente dependentes de Deus. Então eu compreendo que eu não posso pisar a cabeça do diabo, nem posso resistir a uma ferida mortal da parte dele, mas acredito que Cristo pode pisá-lo e pode ser ferido por ele, mas ressuscitará ao terceiro dia, porque ele pode vencer a morte e os seus inimigos. Então humildemente eu me coloco dependente de Cristo e não de mim mesmo. Ele é a história central da humanidade. Então a verdadeira guerra espiritual, Tiago nos remete a essa ideia. Observem o verso 7, a parte A, e o verso 10, a parte A, são paralelos. Acompanhem comigo a parte A do verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Verso 10, a parte A. Humilhai-vos na presença do Senhor. Tiago faz um paralelo entre o início do verso 7 e o início do verso 10. E o ponto central que ele levanta é esse: sujeitar-se, humilhar-se a Deus. Hoje é uma grande busca, quando se fala em termos de guerra espiritual, naquilo que o homem pode fazer, declarar, ordenar, dizer, orar, no poder inerente ao homem, ou na figura do próprio diabo, que em algumas igrejas tornou-se até central no culto. Fala-se mais do diabo, pensa-se mais no diabo, teme-se mais o diabo do que a Deus. Então Tiago começa dizendo que a verdadeira guerra espiritual se compõe em nos sujeitarmos a Deus, nos humilharmos a Deus. Deus precisa ser o ponto central do que falamos, pensamos, oramos, pedimos, daquilo que falamos. Outrora eu já declarei aqui na igreja, nós não podemos orar aquilo que Deus não tem autorizado. Eu só posso pedir a Ele aquilo que Ele me disse na palavra dEle que eu posso. Não posso pedir nada que esteja fora daquilo que Ele tem ordenado. Eu não tenho liberdade para isso, para chegar nele e requerer dele aquilo que não é ao que Ele disse que eu posso ter. Depois, entre esses versos está a mensagem: achegai-vos a Deus. Tiago então começa e termina dizendo: humilhem-se, sujeitem-se, e no meio disso tudo ele diz assim: se acheguem, aproximem-se de Deus. A verdadeira guerra espiritual então contém essa ideia da humilhação minha a Deus e do meu achegar-se a Deus. Hoje as pessoas estão se distanciando de Deus e não querem ser humilhadas na presença de Deus. A tal da teologia da prosperidade humilha Deus e exalta o homem. Deus é um empregado, um servo. Essa semana eu vi uma frase, eu não tirei a foto porque multa, né? Quem estiver dirigindo e tirar foto no celular, né? Então é errado. Eu estava sozinho no carro, não tinha como tirar a foto, mas me deu uma vontade. O carro que estava à minha frente tinha uma frase colada no vidro traseiro e dizia assim: o homem sonha e Deus realiza. O homem sonha e Deus realiza. Eu fiquei olhando e falando assim: ai de nós. Deus não tem que fazer nada do que sonhamos. Deus não é obrigado a nada, a não ser a sua própria palavra.
Ele só tem que fazer aquilo que ele mesmo disse que faria. Eu não tenho que declarar, ordenar, nada disso a Deus. O que eu posso fazer é humildemente me dobrar na presença dele e rogar. A expressão rogar perdeu significado entre os cristãos. Apesar das Escrituras nos instruir a fazê-lo, com rogos buscar a Deus, hoje o que se ouve entre os crentes é: eu ordeno, eu declaro, eu determino, como se ele fosse um empregado, como se ele fosse diminuto diante da humanidade. Então Tiago diz assim: humilhem-se diante dele e se acheguem a ele. Sem humilhação, ninguém pode se aproximar de Deus e experimentar a Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre submissão. Olha o verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando o Tiago diz sujeitai-vos, ele na verdade quer dizer obedecei. A ideia da sujeição aqui é da obediência. O primeiro aspecto de uma guerra espiritual eficaz para que o diabo fuja é ser obediente a Deus. Enquanto você não for obediente aos mandamentos, aquilo que Deus prescreve nas Escrituras, você nunca terá autoridade espiritual para pôr o diabo em fuga. Veja, por fuga, Tiago declara no verso 7, é a resistência a Satanás. Não é declarar, exclamar. As Escrituras nos mostram isso, e eu quero que você abra sua Bíblia agora, o livro de Judas, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, a epístola de Judas, para fazermos a leitura de um único verso, o verso de número 9, Judas, o verso 9, diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Essa é uma citação de Zacarias, o capítulo 3, o verso 2. O que o arcanjo Miguel faz é citar as Escrituras. Zacarias, o capítulo 3, o verso 2, traz essa expressão final: o Senhor te repreenda. Ele não disse juízo infamatório, ele não discutiu com o diabo, ele não xingou o diabo, ele não diminuiu o diabo, ele simplesmente declarou o que as Escrituras dizem. Como Jesus, quando pôs Satanás em fuga, citou as Escrituras, creu nas Escrituras, viveu as Escrituras. O que nós encontramos hoje são chavões evangélicos, místicos, e para muitos é mágico, de que se xingar, humilhar, o diabo ele fugirá. Mas a expressão usada aqui é de que o próprio arcanjo Miguel, o anjo de batalha do Senhor, simplesmente citou as Escrituras. O que Tiago vai fazer, meus irmãos, é nos conduzir a essa ideia de obedecer a Deus. Obediência a Deus é quando nós vivemos a palavra dele conforme ele nos ordenou. Então você quer pôr o diabo em fuga? Obedeça a Deus. Você quer que o diabo fuja de você? Obedeça a Deus. Viva conforme a lei e os parâmetros do Senhor nosso Deus, e Satanás se colocará em fuga. Os embates mirabólicos que nós assistimos na televisão, em algumas igrejas, fantasioso, mentiroso e demoníaco, é ilusório. Porque você chama aquelas pessoas e não sabem citar um único versículo de cor. A vida deles demonstra claramente que não vivem em obediência a Deus. O que fazem é um show ilusório e de engano. Você quer experimentar uma verdadeira batalha espiritual? Viva a palavra de Deus em obediência, se humilhando, se sujeitando a Deus, e o diabo fugirá de vós. Satanás, ao contrário do imaginário popular, está entre nós, agora sim, rondando, sondando, caminhando. Não há aquela história mirabolante do catolicismo romano, de que ele não entra na igreja, de que se eu deixar a Bíblia aberta em casa ele não vem, se
se eu colocar uma ferradura atrás da porta ou alho no pescoço eu espanto. Antes, pelo contrário, Tiago declara que para que ele fuja, viva as Escrituras. Seja um crente autêntico e fiel ao Senhor, e ele se porá em fuga. Essa semana eu atendi uma moça e ela me narrou fatos e situações de opressão demoníaca. Pessoas mortas que têm aparecido, sondado e assombrado ela, a ponto de ela ter pego um pequeno bebê de poucas semanas e ter se trancado por 24 horas dentro do banheiro em lágrimas. Ao ponto de ter sido resgatada pelo esposo na cozinha depois de chorar por mais de 7 horas, agachada, com medo das imagens e daquilo que a perseguia, das sombras. Ao visitá-la, a única instrução que eu pude dar para ela é: creia no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração e serás salva, tu e a tua casa. E vive em obediência a Deus, e o diabo fugirá de vós. Eu não vou fazer oração mágica, eu não vou benzer os cantos da casa, eu não vou jogar óleo sobre ela, eu não posso fazer isso. As Escrituras não me autorizam a fazer isso, a fazer essa guerra mística e enganosa contra seres espirituais. Ela precisa crer em Jesus, porque enquanto a casa permanecer vazia, o demônio que ali está tornará com outros 7 piores do que antes. Ela precisa encher o coração dela com Cristo. A casa precisa ser cheia pelo Senhor, e automaticamente não haverá mais cômodos e espaço para que seres demoníacos habitem e assombrem a vida daquela pessoa. Então o termo sujeitai-vos descreve um ato voluntário de colocar-se sob a autoridade de uma pessoa para mostrar-lhe respeito. Meu querido, quando eu decido me humilhar, me sujeitar a Deus, eu estou dizendo: eu vou viver conforme a sua lei, conforme aquilo que o Senhor determina nos seus mandamentos, nos seus conselhos eternos. Então eu me sujeito ao senhorio de Cristo, e se Ele é maior, quem tentará algo contra nós? Se eu estou coberto pela graça, pelo senhorio de Jesus, qual força vai se opor a mim? Então, tudo se sujeitará a Ele, porque os principados e potestades foram humilhados na cruz do Calvário, porque o escrito de dívida que constava contra mim foi anulado. Então eu já não posso mais estar sujeito a nenhuma força ou poder deste mundo, mesmo que o pecado tenha vivido toda a minha existência colado a mim. Agora ele foi derrotado pela morte e ressurreição de Cristo. Guerra espiritual é vencida quando nós nos submetemos a Cristo. A submissão é essencial. Se Ele for Senhor da sua vida, nada mais dominará sobre você. Se Ele for Senhor do seu coração, nada mais sujeitará você. Então, portanto, humilhai-vos diante do Senhor, e você vai começar a viver uma verdadeira guerra espiritual vitoriosa. Em segundo lugar, preparação. Olha o verso 8, acompanhem comigo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Eis aqui o cerne da mensagem que Tiago introduziu com a exortação para sermos submissos a Deus e resistir ao diabo. Aproximai-vos de Deus, achegar-se a Deus, buscar a Deus. Em nossa luta contra o pecado e Satanás, não estamos sozinhos quando nos achegamos a Deus em oração. João Calvino, nas Institutos da Religião Cristã, capítulo 1 do livro 1, inicia com a proposição: o conhecimento de Deus e de nós mesmos. A igreja tem uma função. Um dia desse eu conversava com uma pessoa, ele me procurou para falar sobre sermão, e ele declarou que gosta muito do sermão expositivo e lectio continuo, ou seja, prega continuamente todos os versículos, porque expositivo não significa pregar continuamente. Você pode pregar expositivamente um único verso ou um trecho, mas a nossa pregação na primeira igreja tem sido expositiva e continuada. E eu então, conversando com aquele irmão, falei assim: olha, meu irmão,
de fato é abençoador em nossas vidas, mas muitas vezes eu fui tentado a abandonar esse tipo de pregação por uma pregação mais simples. Por exemplo, este mês eu poderia passar o mês todo falando de coelho de Páscoa e ovo de chocolate. E se procurar na Bíblia, acha. É só fuçar. E aí você acha lá o termo, a expressão, e fica falando sobre isso um monte de domingo. Vem aí o mês de maio, dia das mamães. Acha uns 2, 3 versículos que tem a expressão mãe. Fica falando de reportagem da Veja, da Isto É, da Época. Cita as reportagens do Correio Brasileiro. Se deve sair um caderno especial por causa do dia das mães. E se o presbítero Agel começar a falar mal, aquele fala: Agel, o pastor está falando das mães, Agel. O que é isso? E aí então eu ia passar os dias de muita folga assistindo Sessão da Tarde. Mas a pregação expositiva exige do ministro, primeiro, que ele leia todo aquele livro das Escrituras com toda a profundidade possível. E coadune ele com toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então não é uma, mas muitas vezes que o ministro do Evangelho precisa ler toda a Escritura toda. E mergulhar-se profundamente naquela verdade do Evangelho, contida naquele livro, para conhecê-lo profundamente, a fim de que cada verso, cada palavra, seja Deus falando ao seu povo. E independente das datas, se é dia das mamães, eu considero muito minha mãe estar aqui no segundo banco, ou se é o dia do ovo de chocolate ou do coelhinho, o que seja, a minha Páscoa é Cristo. Meu pai e minha mãe são aqueles que ouvem a Cristo. Então todo domingo é um feriado cristão e não as datas do calendário humano. Então todo domingo eu celebro a Páscoa. Todo domingo Cristo ressurreto apresenta-se à minha vida. Todo domingo aqueles que seguem a vontade do meu Deus são a minha família, disse Jesus. Então o Evangelho, ele é muito mais profundo. A chegar-se a Deus é muito mais profundo que vir no domingo na igreja, do que saber um versículo de cor. Mesmo que seja João 3,16, e por mais importante que ele pareça ser, não é cristianismo. Tiago fala de um aproximar-se muito maior. Ele começa dizendo: achegai-vos a Deus. Então eu vou passar para você um teste simples e pequeno. Eu não quero que você desmereça o trabalho, ele é necessário. Os estudos, eles são necessários. A família é necessária. Todos têm o seu lugar. Mas eu quero que você conheça uma verdade que as Escrituras declaram: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como você se ama. Então antes de você vem Deus, e antes de você vem de novo o próximo. Então se você não estiver amando a Deus acima de todas as coisas, se você faz uma lista semanal e Deus não é o tópico número 1, número 2 e número 3, você não está se achegando a Deus. Se você está vendo mais TV do que lendo Bíblia, veja que eu não estou dizendo que não pode ver TV. Eu só estou dizendo que para se achegar a Deus é preciso ler as Escrituras. Se você tem lido outros livros, mais do que a Escritura, e podem ser bons livros cristãos, se você conversa mais com outras pessoas no Facebook do que ora, meu querido, você não tem se achegado a Deus. E Tiago está ordenando, ele não deixa uma possibilidade: achegai-vos a Deus. Chegue-se a Deus, aproxime-se dele, aproximai-vos de Deus, e ele se chegará a vós outros. Essa é uma promessa maravilhosa. Você percebeu que é um mandamento com promessa aqui? Achegai-vos a Deus, e o que vai acontecer? Quão Deus está próximo de você. Vocês viram no versículo anterior que quem se humilha a Deus e vive em obediência a Deus, o diabo faz o quê? Foge. Mas quem não se aproxima de Deus, quem não se humilha para com Deus, o contrário vai ocorrer. Quem vai se aproximar de você? O diabo.
Olha quantos crentes não vivem com o diabo ao redor. Quantos crentes não o trazem pendurado aos ombros, preso ao pescoço, dentro do coração. O próprio Satanás, o adversário. Quem não se achega de Deus, não pode requerer Deus perto de si. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Ele vai se aproximar de você. Então, para resistir ao diabo é preciso aproximar-se de Deus. A nossa luta contra o pecado e Satanás, nós temos que entender que não estamos sozinhos. Hoje de manhã, enquanto eu me reuni com os presbíteros, nossa reunião de oração do conselho, logo cedo de manhã, meditávamos no texto lá de Hebreus, o capítulo 12, de 1 a 3. Eu conversava com os presbíteros falando assim: meus irmãos, Hebreus nos exorta que pode haver desânimo nas nossas almas. Elas podem se abater caso nós não nos fixemos em Jesus. Então Deus vem sabendo das necessidades de nossas almas e nos provê com meios de graça, meios pelos quais Ele infunde graça em nossas vidas, o próprio Deus, e nós nos desprezamos. Dentre eles está a oração. Nós temos vigília dia 17. Olha, ninguém vai ficar mais poderoso se orar a noite toda, nem mais crente, nem mais bonito. Pelo contrário, o presbítero Elias me disse que o presbítero Agel comentou que tem que ter o sono da beleza. Então, se ficar a noite toda sem dormir, vocês vão ficar feios igual o pastor de manhã cedo. Não é isso que eu estou falando. A vigília é uma proposição pessoal, na qual eu digo que me é mais necessário orar do que dormir. Então eu me disponho a vir, a ouvir a pregação. São 5 ou 6 momentos de pregação. Depois eu me disponho a orar com o outro. Mas caso você queira dormir o sono da morte, eu não estou só falando do sono físico, isso é necessário. Se houver muito cansaço, se você está muito atarefado, durma. Isso é sábio de forma cristã. Mas eu falo do sono da alma, daqueles que desprezam aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida e se negam então a buscar em Deus a graça e desprezam os sacramentos. Eu já falei aqui, toda vez que você despreza um sacramento, despreza um meio de graça, é como se você cuspisse no próprio Cristo, que está lhe oferecendo gratuitamente aquele bem. E quando você o rejeita, é como que você o desprezasse, o blasfemasse. Eu não quero orar, é porque eu não preciso de oração. Eu não quero ler a Bíblia, porque eu não preciso da Bíblia. Eu não quero a mesa do Senhor, nem o batismo. E você vai desprezando tudo isso e despreza o próprio Cristo oferecido a você. Então, preparar-se para lutar com o diabo significa aproximar-se de Deus. E Deus nos deu meios pelos quais podemos nos aproximar dele: oração, pregação da palavra, a mesa do Senhor, o batismo e a comunhão dos santos. Se você não tem experimentado esses meios, você está se afastando de Deus e dando oportunidade ao diabo para agir na sua vida. Em terceiro e último lugar, humildade. Verso 10, acompanhem comigo o que diz Tiago: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago volta a falar do assunto que ele introduziu lá na citação do Antigo Testamento, o verso 6, onde ele diz: Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. O que eu vejo hoje no que diz respeito à guerra espiritual é tanta gente soberba. E a soberba é o primeiro pecado de Satanás. Gente que acha que pode. Querido, o diabo ele é menor do que Deus, mas ele é muito maior do que você. Muito maior do que você. Ele é um anjo caído, mas ainda é um anjo poderoso. Então eu vejo tanta gente desprezando isso e se esquece daquilo que o próprio arcanjo Miguel fez. Volte novamente lá em Judas, vamos ler o verso 9. Quero que você veja o que o arcanjo Miguel fez, tomado pela sabedoria celestial.
Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O que o arcanjo Miguel, veja, não é um pastor, um apóstolozinho, um missionáriozinho, não é nada disso, é o arcanjo Miguel. Ele não profere juízo infamatório. E ele estava numa luta direta com o próprio Satanás. Mas ele simplesmente cita as Escrituras: o Senhor te repreenda. Ele repousa confiantemente em Deus, não no poder angelical que lhe é próprio, e é muito superior ao nosso, em força. Toda vez que alguém se opõe a um anjo, quer seja do Senhor ou um espírito maligno, sai derrotado. O único que pode resistir-lhes é o próprio Deus. Então leia as Escrituras e veja que quer seja um anjo que venha da parte do Senhor, ou seja demônios, os homens não podem resistir a eles. E então vai um homenzinho qualquer e acha que pode ele mesmo proferir juízo infamatório contra as hostes malignas, mandar em Deus, desfazer e fazer o que ele quiser, e se esquece da humildade. Humilhai-vos diante de quem Deus é. E se houver um espinho na carne, que a graça nos baste, e nos aquietemos em nossa insignificância diante da santidade, da grandiosidade, da majestade de quem Deus é. Confiemos nele, declaremos que o Senhor te repreenda. Compete a Ele, só Ele pode fazê-lo, só Ele tem este direito. Ele é o Senhor poderoso de todos os anjos, demônios e homens, e todos se dobrarão diante dele no último dia e confessarão que Ele é o Senhor, uns para a glória, outros para a perdição, mas Ele é o Senhor de todos. Então, meu querido, Deus dá graça aos humildes. Graça é dada àqueles que se humilham. Ele escreve então ao longo de toda a Escritura sobre este tema. Vamos ver primeiro o Salmo 149, o verso 4. Salmo 149, o verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Os humildes são adornados de salvação. Você quer ser salvo? Você quer resistir ao diabo? Você quer sair vitorioso? Seja humilde. Humilhe-se diante do Senhor. Provérbios 3:34. Provérbios 3:34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O favor imerecido é concedido àqueles que são humildes, àqueles que se humilham diante de Deus, àqueles que se submetem ao senhorio de Deus, àqueles que reconhecem que Ele é a majestade única do universo e se prostram diante dEle e da sua majestade gloriosa. Ezequiel, capítulo 21, verso 26. Ezequiel 21, 26. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Todos que se humilharem, ele declara por promessa através do profeta, serão exaltados. Mateus 23, 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, o verso 12. Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E para concluirmos, primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, o verso 6. Primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, verso 6.
Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quer vencer guerra espiritual? Humilhe-se. Submeta-se à mão poderosa de Deus. Porque se você for humilhado, será exaltado. Mas a soberba precede a ruína. Caso você se torne independente de Deus, senhor de si mesmo, autoconfiante e poderoso em si mesmo e nas suas ações, ai de você. Como foi derrotado Satanás em sua soberba, você também será, em todo o seu orgulho, humilhado e derrotado, porque é isso que as Escrituras declaram em todos os textos que lemos esta manhã. Curva sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, de fato, o diabo tem sido vitorioso na igreja porque ele introduziu um falso pensamento sobre guerra espiritual. Esse pensamento tem exaltado o próprio homem, a sua força humana, a sua capacidade intelectual e o seu falso misticismo e falsa religiosidade como algo poderoso contra o diabo. Por isso, em vez de resistir pela obediência a Deus ao diabo, eles têm se humilhado ao diabo e têm sido cheios pelo próprio. Ó bondoso Deus, ajuda-nos, dá-nos graça, para que nos humilhemos, nos acheguemos e, cheios de submissão a Ti, possamos resistir ao diabo. Nossa resistência se inicia pela submissão à Tua lei, a obediência a esta palavra santa. Se vivermos de acordo com estes mandamentos, somos abençoados por Deus. Também, bondoso Deus, é necessário nos prepararmos para esta luta. E isso o fazemos nos achegando a Deus, nos aproximando de Deus. Então que os meios de graça sejam de fato abençoadores em nossa vida pela prática correta dos mesmos. Na oração, leitura e obediência da palavra, extraindo da mesa do Senhor e do batismo bênçãos e promessas para as nossas vidas, e na comunhão dos santos, crescendo uns com os outros em Cristo Jesus. Nos ajuda então, por último, ó bondoso Deus, a nos humilharmos diante de Ti, pois o humilde recebe graça do Senhor. Sem a graça de Deus nada somos e nada podemos. A maior arma que possuímos contra o pecado e contra o diabo é a graça de Deus operando em nossas vidas. Nós rogamos então, aumenta e concede-nos mais e mais desta graça, dia após dia. É o que pedimos, Pai querido, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.